Finalmente, o sétimo tema, a diferença entre instinto e pulsão. A primeira coisa para se falar, que aparece nesse quadro, é que o instinto não tem representação. Bom, a pulsão tampouco tem representação. Mais diferente do instinto, a pulsão pode ser apreendida pelos representantes pulsionais, que a gente já viu na outra aula. Aliás, muitos dos conceitos aqui a gente já viu que facilita um pouco. Então, o instinto tem como fonte os processos bioquímicos e por isso ele é intrassomático. Já a pulsão tem como fonte a zona erógena, uma região qualquer do corpo que foi erotizada, ali no desenvolvimento da sexualidade infantil. A pressão seria o fator motor, a tensão, ou seja, o quantum de energia, que seria única tanto no instinto quanto da pulsão. A meta deve ser pensada sempre como uma ação, um verbo. No instinto, ela é invariável, acontece sempre do mesmo jeito. Já na pulsão, ela é variável. A gente pode pensar isso assim. Toda meta visa a satisfação, ou seja, cessar a pressão na fonte. E por isso, a pulsão ela é sempre ativa. Já os representantes pulsionais teriam uma meta secundária, vamos dizer. Essa pode se apresentar tanto na passividade quanto na atividade. O objeto, ou seja, o meio de satisfação do instinto, ele é pré-determinado. Já na pulsão é contingente. O objeto é o que há de mais variável na pulsão. E, de novo, isso porque a pulsão em si não teria um objeto de satisfação. A teoria das pulsões se apresenta em 3 momentos. A primeira teoria é de 1910, com o texto Concepção Psicanalítica da Perturbação Psicogênica da Visão. Nesse momento, Freud se depara na sua clínica com as psiconeuroses. Então, ele vai teorizar a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual. A pulsão de autoconservação teria como função a conservação do indivíduo e estaria pautada na necessidade. Por isso, buscaria objetos externos empíricos para sua satisfação e seria regida pelo princípio da realidade que, como a gente viu, ele é adquirido. O protótipo é a fome. Já a pulsão sexual visaria a conservação da espécie e é movida pelo desejo. Portanto, a satisfação se dá de diversas maneiras, autoerótica, fantasiosa, e é regida pelo princípio do prazer, que é inato. O protótipo é o amor. Essas pulsões, elas colaboram entre si e, ao mesmo tempo, se opõem. Dessa teoria resulta 2 conceitos importantes, a pulsão sexual parcial e a anaclesia. Pulsão sexual parcial. Bom, lá desde 1905, nos 3 ensaios, Freud já falava da disposição perversa polimorfa, onde qualquer parte do corpo poderia ser fonte de prazer, ou seja, são as zonas erógenas. Então, aqui a gente tem as pulsões parciais. Essas pulsões parciais, passado o período de latência, estariam a serviço da sexualidade genital. Anáclise ou anaclesia, apoio. De novo, aquele mesmo exemplo do bebê com a mãe no aleitamento. Naquele primeiro momento, antes mesmo do seio, haveria o leite como objeto que supriria uma necessidade vital. Daí que a sexualidade seria o que sobra dessa satisfação da necessidade, não como um desenvolvimento dela, mas está para além dela. O seio seria o objeto e o lábio a zona erógena. Por haver o erotismo dessa região, haveria a retração da pulsão de autoconservação. Nesse sentido, a pulsão recalcada retornaria exatamente na mesma região erógena. O segundo momento da teoria das pulsões seria um desenvolvimento da primeira teoria pulsional, data de 1914, com o texto Uma Introdução ao Narcisismo. É quando Freud se depara na sua clínica com as neuroses narcísicas. Nesse momento há também o texto Luto e Melancolia, que leva Freud a questionar o que acontece com essa libido que fica retraída no ego. Então, ele está falando de uma economia libidinal, ou seja, das catexias, do investimento da libido. Nesse esqueminha, a gente pode pensar num compartimento simples, onde uma coluna seria a libido do eu e a outra seria a libido do objeto. Na mesma medida em que uma se encheria, a outra se esvaziaria, e vice-versa. Então, um exemplo desse excesso de investimento libidinal no eu poderia ser o luto, onde o sujeito apresenta, e fenomenologicamente, um desinteresse pelo mundo externo e uma concentração nos seus sentimentos, nas suas lembranças. E o exemplo clássico do excesso de investimento libidinal no objeto externo seria o apaixonamento, quando o sujeito volta todo o seu interesse aí para a pessoa amada. Mas se a gente for ver, isso tem uma certa contradição, porque isso vai depender se a gente realmente está falando de um objeto externo
ou de um objeto introjetado. Então, esse é um questionamento que fica aí. O terceiro momento da teoria das pulsões seria segundo a teoria pulsional de 1920, com o texto Além do Princípio do Prazer. E justamente ele vai tratar dos novos paradoxos na clínica, por exemplo, os quadros perversos e o superego sádico. Porque lá no início, em 1900, na interpretação dos sonhos, Freud já vai falar da repetição de uma busca pela mesma satisfação. Então, Freud vai se deparar com a criança brincando com o carretel, o jogo do for-dá. Também seria uma repetição onde haveria um certo prazer. Mas o que importa aqui é que aí ele vai passar a se questionar sobre a repetição de experiências dolorosas. Por que, afinal, uma pessoa buscaria repetir um desprazer? Então, aqui ele teoriza o novo dualismo pulsional, a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida vai passar a englobar tanto a pulsão de autoconservação quanto a pulsão sexual, e seria representada por Eros, o deus do amor-paixão. A pulsão de morte teria na sua base a compulsão à repetição, e seria o que está para além do princípio do prazer, representada por Thanatos, que só por curiosidade é filho de Nix, a noite, e irmão de Hipnos, o sono. Então se trata de retornar ao estado inanimado e inorgânico. Ou seja, haveria uma satisfação mesmo nas formas de sofrimento. Isso a gente viu lá nas formações do sintoma. Para facilitar lembrar, a gente pode pensar a pulsão de morte como que garante a meta da vida. E a meta de toda a vida é a morte. Então ela dá esse tom, esse ritmo. Porém, como diz Freud também, a pessoa só deseja morrer à sua maneira. Então aí seria a pulsão de vida garantindo a duração da vida. Então, como a gente pode ver, elas caminham juntas. O quadrinho do desenvolvimento da sexualidade infantil, quando se dá as pulsões parciais da fase oral, na sua primeira forma, que é passiva, de sucção, a segunda, ativa, morder, devorar, a fase anal, primeira forma expulsiva, que é passiva, de submeter-se, e até aqui a gente tem nos tipos clínicos as psicoses. A partir disso, a gente tem a fase anal na segunda forma, retentiva, que já é ativa, que é de isolamento, obstinação. Lembrando que o ativo aí está associado a essa posição de controle. E a fase fálica, que seria aí o declínio do complexo de Édipo, diferença sexual anatômica. Lembrando que no psiquismo não há diferença sexual. Nos tipos clínicos, a fobia e a histeria. Bom, esse quadro é bem mais complexo que isso e permite aí diversas leituras e enganos. Por exemplo, essas fases não teriam um aspecto desenvolvimentista, mas para não entrar numa discussão, a gente fica com essa base mesmo. Eu só queria dar um exemplo rápido de paranoia, na verdade bem simples e pouco rigoroso, mas, por exemplo, aquele caso de um delírio persecutório. Poderia ser outros delírios, mas quando fenomenologicamente a pessoa fica acusando os outros de persegui-la e invejá-la. Só para lembrar, o mecanismo utilizado na paranoia é a projeção de si, certo? Aqui são os casos que a gente viu em aula como exercício, e só para dizer que a perversão então seria uma fixação narcísica, onde o investimento não se dá exatamente no objeto, mas num traço dele, em forma de fetiche. Nesse exemplo específico, a meta é o masoquismo moral, ou seja, não está falando nem do masoquismo primário nem do secundário. No caso 4, já se trata de um masoquismo sexual. Só aí para a gente poder fazer essa diferenciação. Então é isso, valeu!